Oi, gente, estamos no ar pela sua TV Nova, mais um Cuide Mais de Você, levando informações de saúde, de qualidade de vida e dicas de hábitos saudáveis para você que está aí. Aproveita e se conecta mais com a gente pelas redes sociais, acesse aí o nosso Instagram, que é o @programa Cuide Mais de Você, manda mensagem para a gente, curte lá, comenta as fotos, né, as postagens. E acessa também o Instagram aqui da casa, da TV Nova, tá? Que é o @TV Nova Nordeste, para você ficar por dentro das notícias do nosso jornalismo. E é muito bom ter você mais conectado com a gente, tá? Oi, meu amigo Flama, mais um programa aqui com a gente. Bom dia, Dani. Mais um programa para a gente falar de saúde, qualidade de vida, bem-estar, levando essas informações para toda a população do que realmente é necessário para viver cada vez melhor, né? É verdade, e a gente tá com um convidado tão especial que eu já digo que ele é de casa, né? O Dr. Rafael Anlicoara está aqui com a gente, cirurgião plástico, é chefe de cirurgia plástica ali, né, da UFPE. Muito bem-vindo mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente trouxe o Dr. Rafael porque tem dados que revelam que em meio à pandemia, cirurgias faciais aumentaram, assim, em percentuais, diante de todas as cirurgias, foi a que mais cresceu, né, doutor, em meio à pandemia. A gente queria a sua participação, tirando dúvidas mesmo desses procedimentos faciais que estão tão em alta. Exatamente. Então, cresceu tanto o número de procedimentos que fazem na face, como o número de pequenas cirurgias da face, até as cirurgias grandes, que são chamados faceliftings. Então, realmente deu um boom aí do autocuidado e da percepção da imagem das pessoas. Eu acho, Flama, que, não sei se vocês concordam comigo, mas nessa fase de envelhecimento, né, eu acho que o rosto ali é o nosso cartão de visita, está aqui na frente, e ele começa a dar os primeiros sinais, né, as primeiras rugas ali, aquilo ali já vai incomodando. Você acredita que é isso que faz com que essa procura tenha cada vez mais se acentuado? Isso, esses primeiros sinais e os avanços próprios da medicina. Então, hoje a gente tem percebido que quanto antes você começa a se dedicar a cuidar da sua pele, a cuidar do seu rosto, melhores vão ser os seus resultados de envelhecimento. Então, mais você vai retardar, mais você vai avançar na idade com a melhor qualidade de pele, uma melhor autoestima da pessoa. Então, isso antecipou um pouco os cuidados que só se começavam numa idade mais avançada. Agora, doutor, dentro desse processo de envelhecimento, o que é que, na sua prática clínica, né, no seu consultório, o que é que tem mais? Pessoas que procuram pela questão da autoestima mesmo ou por uma cirurgia que tem um caráter funcional, de um retorno de uma funcionalidade? Na nossa prática da cirurgia plástica, é muito mais pela autoestima e pela estética, pelo cuidado de uma pele que está se deteriorando, por uma flacidez que está acontecendo. Existem as cirurgias corretivas, reparadoras mesmo, por assimetrias faciais, mas são menos comuns. A gente tem inclusive uma imagem que fala um pouquinho dessas 3 fases aí do envelhecimento. Pedir para os meninos colocarem, olha, doutor, tá ali na tela para o pessoal de casa ver. Aquilo ali é a fase que todo mundo vai passar, não tem para onde fugir, né? Tem como melhorar. Exatamente. Então a gente tem uma foto em cada etapa da vida e essa foto vai mostrando para a gente que tem um momento onde a gente não precisa fazer nada, quando a gente é jovem, tem 20 anos, faz muito pouca coisa. E aí vai ter um momento onde a gente precisa começar a cuidar, então começa a se acentuar os sulcos, começa a se perder um pouco de gordura da face. E aí é o momento de se fazer banco de colágeno, é o momento de se fazer pequenos procedimentos, porque aí você consegue retardar o que seria depois, numa idade mais avançada, já um procedimento cirúrgico mesmo, para poder suspender e reposicionar os tecidos. Então, acompanhar o paciente. Então, é importante que o paciente tenha seus profissionais de confiança para que você vá acompanhando ao longo da vida e vá vendo em cada fase o que tem que fazer em cada momento. Quais são, assim, as primeiras ou principais queixas quando aquele paciente que está naquela fase do meio ali, que está iniciando, o que ele nota de primeiro nessa fase de começar o envelhecimento e tudo mais? A primeira coisa que os pacientes notam é o sulco nasogeniano que aparece na face da paciente, são as linhas de marionete, que é aqui do lado da boca, no canto externo da boca, são as pequenas ruguinhas dos pés de galinha. Então essas são as primeiras que vão aparecendo e que as pessoas já começam a pensar em fazer um botox, tem uma indicação, fazer o preenchimento, tem outra indicação, fazer a hidratação da pele.
Aqui no nosso meio, que é tropical, que é muito sol, a gente precisa muito usar protetor solar. A população de Recife ainda não tem esse hábito. Então, se precisa usar protetor solar, mesmo no dia que estiver nublado, mesmo no dia que acordou, a gente tem que usar protetor solar. Então, aí vai caber a cada pessoa saber o quanto ela quer estar bem ou o quanto ela quer deixar para lá. Então, assim, quanto antes a gente tem consciência disso, então, o cuidado com a pele do rosto e o cuidado, ele vem junto com o cuidado com o corpo, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o exercício, com a cabeça, como você está. Então, tudo tem que vir junto. Então, hoje em dia, a gente cada vez mais está nessa de, assim, o cuidado do indivíduo como um todo. Agora, doutor, dentro dessa evolução natural que é o envelhecimento, os procedimentos que são feitos hoje, o senhor falou aí do Botox, muita gente procura porque realmente precisa, tem uma indicação ou já fez algum procedimento com você antes, ou vai pela moda, né? Tipo, tá todo mundo colocando Botox, então eu vou colocar também. Como é que está funcionando isso hoje? A gente tem 2 tipos de pacientes. Tem aquele paciente que já tem algumas rugas bem marcadas, que já começa a demonstrar, às vezes, uma idade que ele não tem, e aí ele precisa fazer o Botox, tá? E tem um outro grupo de pacientes, normalmente mulheres mais vaidosas, que dizem assim, eu não quero nem deixar a ruguinha aparecer. Então, às vezes, elas chegam antes do tempo e dizem assim, calma, você ainda está... É natural esse movimento que você faz. Você precisa ter algum movimento no rosto também. Você não pode paralisar a sua face, que era o que acontecia quando surgiu o Botox. Sim. Mas hoje a gente já consegue fazer doses menores, para que fique mais natural, para que o resultado fique mais suave. E a gente já consiga fazer, com indicação, pacientes na faixa dos 30 anos já faz Botox para prevenir. Então tem gente que tem a ruguinha muito marcada mesmo e que precisa fazer. Quais são as áreas assim que geralmente as pessoas aplicam o Botox, as principais? O Botox é principalmente para o terço superior da face. São ao lado dos olhos, são os pés de galinha, na região da fronte, que é a testa, e no meio dos olhos, que é na glabela. Existem outras indicações, tem gente que tem um pescoço muito marcado, o músculo contrai muito forte quando a gente fala, ou algumas pessoas que puxam o canto da boca para fora. Então aí são indicações mais específicas, para elevar um pouco a cauda do supercílio, que também deixa uma naturalidade muito bonita. Então, o Botox, ele precisa ser bem indicado e é um cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente vê ali toda a musculatura da face, nessa imagem, e aquela musculatura que tem na testa, musculatura do lado dos olhos, é o que é mais indicado para o Botox. Entendi. Tá? Então, vocês aí de casa estão vendo direitinho onde é que é aplicado, né, doutor? As áreas que são aplicadas. Agora, uma coisa que eu ia lhe dizer, o que eu estava lendo, ali, ó, regiões para preenchimento. Ali, é aquilo ali que o senhor acabou de falar, né? Isso? E aí é uma outra parte, além do Botox, são os preenchimentos que a gente faz com algumas substâncias. A mais comum é o ácido hialurônico. Sim. E a gente serve para preencher as reentrâncias da pele. Que então, é as mais mais comuns, desculpa, Dani. Imagina. São a do sulco nasogeniano, que é naquela primeira imagem maior, às vezes no lábio e na maçã do rosto, que a gente dá uma jovialidade às pacientes, para restaurar uma jovialidade que elas vão perdendo e às vezes até para fazer uma prevenção da perda disso. É importante falar a diferença, né, doutor? A diferença do Botox para o ácido hialurônico, como é que funciona? Isso. O Botox, ele paralisa a musculatura. A gente está vendo ali na figura algumas áreas específicas que a gente usa para cada substância. Então, o Botox, ele paralisa o músculo, é onde a gente tem rugas com movimento, normalmente na parte superior do rosto. E o preenchimento, ele é feito para corrigir depressões, mesmo quando você está com o rosto parado, sem contrair nenhuma musculatura. Então, a gente usa na região temporal, usa na maçã do rosto, usa no mento, tá certo? Então, assim, eles são realmente diferentes. Então, é um fator de confundimento muito grande entre os pacientes, faz essa confusão do que é uma coisa e do que é outra coisa. Tem a questão também do preenchimento no nariz, né? Se chama rinomodelação, não é isso? Exatamente. Então, para pequenas deformidades, para quando você não precisa realmente de uma plástica do nariz, sabendo que esses preenchimentos todos são transitórios, então tudo isso dura um tempo e volta. Então, a rinomodelação, ela é um procedimento menos agressivo e ele tem suas indicações especiais. O importante é ressaltar que precisa ser feito com um especialista, porque esses procedimentos eles não são isentos de complicações. Então, existem casos de necrose de pele, existem casos de infecções. Então, procure um profissional que seja habilitado, que tenha um curso. Não vá só porque o Instagram é bonitinho, porque você acha que aquilo ali é legal, que o médico, o dentista,
ou fisioterapeuta, porque hoje tem uma gama de profissionais que podem fazer esse tipo de preenchimento. Sim. Mas procure saber qual foi a formação, qual curso que fez, para não fazer com qualquer pessoa. Isso é tão importante, né, Flávio? É muito importante você levantar esse ponto de que hoje Instagram virou currículo, né? Mas, infelizmente. Mas, assim, só para a gente entender também que, além desses procedimentos que o senhor falou, né? Do preenchimento, do Botox, tem algum paralelo a isso? Tem alguma prescrição de colágeno ou prescrição de polivitaminas que a pessoa tem que tomar junto com esse pós-preenchimento ou pós-uso de Botox? Isso é fundamental também, Flávio. A gente cada vez que... Antigamente via só uma parte específica e pronto. Hoje em dia não. Como eu disse no começo, você tem que tratar como um indivíduo. Então é importante que ele tenha uma nutrição adequada. E aí, para quem não tem a nutrição adequada, realmente precisa dos complementos e dos suplementos, porque é muito difícil a gente se alimentar hoje adequadamente. Isso. Então, nesse momento é que entra a reposição de colágeno, entra a vitamina, entra a hidratação, o volume de líquido que você tem que tomar por dia é fundamental que você tenha isso em mente, porque não é fácil, no corre-corre que a gente tem hoje, a gente conseguir ter essa nutrição adequada. É tão difícil hoje a gente ter a quantidade exata de água, né? Para que a gente consiga ingerir a quantidade exata de água é bem complicado por conta dessa correria. Tem aplicativos e tal para poder fazer a pessoa beber mais água. Mas, como você está dizendo, né, além dos procedimentos, tem que ter todo esse processo em paralelo. Né? O resultado perdurar mais, né? Não adianta cobrar ali, muitas vezes, do cirurgião, eu fiz um procedimento e já estou com a gordurinha ali de novo. Mas como é que estão os seus hábitos, né? A gente vai fazer o seguinte, viu, doutor? A gente vai para o intervalo, bem rapidinho. Mas a gente tem muita coisa para explorar ainda com o doutor Rafael, porque tem muitos procedimentos cirúrgicos, né, na face que eu quero conhecer mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Cuide Mais de Você. A gente tem uma dica de beleza para você, mulher que está aí assistindo. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Carla Iório, sou tricologista e cabeleireira e vim aqui hoje para dar uma dica a vocês. E a dica de hoje é: cuide mais de você. A gente precisa ter esse momento de autocuidado, de embelezamento. Às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente vai sempre deixando para depois. E a gente não pode deixar isso para depois, a gente tem que ter esse momento de relaxamento, né? De elevar a autoestima, até porque o nosso cabelo é o nosso cartão postal, não é verdade? Às vezes é uma terapia, né? A gente ir até o salão, a gente conversar com pessoas diferentes e tá ali dando uma renovada no cabelo, uma escova modelada, seja uma coloração que a gente faça, não deixe de se cuidar. Não deixe para depois. A gente precisa desse momento agora. A gente precisa desse autocuidado agora. Então, hoje a minha dica é essa. Ô, Carla, um beijo para você, um beijo para todo mundo do Espaço Carla Iório. E é muito importante isso que ela está falando, inclusive linka muito com o que a gente está falando aqui também. Para você que ligou a televisão agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Rafael Unlicoara, ele que é cirurgião plástico. E estamos falando de cirurgias de face, né, que estão super em alta. Agora, o que eu estava lendo também, doutor, inclusive, Flama, na pandemia, aumentaram o número de refações de pessoas para refazer procedimentos e tudo mais. E é aquilo que a gente estava falando no final do último bloco, né? É que é muito importante você que está aí conhecer direito com quem você vai fazer, ter indicações, né, doutor? Isso é tão importante a gente pincelar, porque são tantas pessoas, assim, que às vezes postam que está fazendo aquele procedimento, mas não tem a habilitação para aquilo, né? Falando um pouco mais agora sobre as cirurgias, o que a gente tem que ter muito cuidado é de não se fazer em consultório, é de não se fazer em clínica que não tem estrutura adequada, porque a gente vê cada dia mais se fazendo lipoaspiração de pescoço, blefaroplastias, cirurgias plásticas de nariz, em ambientes não adequados. Muito perigoso, muito perigoso. Você pode até ter um efeito reverso ali. Você quer consertar uma coisa, pode piorar. Isso aconteceu, inclusive, com pessoas famosas, né? Para conhecer mais aí dessas cirurgias, a gente vinha falando da rinomodelação, mas tem uma cirurgia plástica que é muito queridinha, que é a rinoplastia. Como é que funciona? É muito procurada? Isso, a rinoplastia é bastante procurada, sim.
e é uma cirurgia definitiva, né? Diferente dos procedimentos, você consegue ter um resultado que vai mudar realmente a sua face e que daí a importância do profissional adequado no ambiente adequado. Porque a cirurgia do nariz é uma cirurgia que, se não ficar boa da primeira vez, é difícil corrigir depois. Então, procure realmente aquele profissional certo, entre no site da Sociedade de Cirurgia Plástica, para poder você ver se ele é especialista, procure referências. Então, como disse, não é só o Instagram. Então, tem que ter a outra busca para que você faça a sua cirurgia com muita segurança. E aí, se tratando da face Flama, estou entrando nesse porque eu já estou procurando saber aqui, viu? Eu falei até para o doutor nos bastidores que eu tenho pessoas conhecidas que fizeram, que é uma cirurgia que está bem alta, que é a cirurgia de pálpebra. E eu quero conhecer mais dela, como é que funciona. Isso. A cirurgia de pálpebra, ela realmente tira o excesso de pele, tira as bolsinhas de gordura que a gente tem na pálpebra. E é impressionante como a gente tem pacientes que dizem assim, minhas amigas não sabiam que eu tinha olho claro, o quanto realça. Então, às vezes, é a primeira cirurgia que a pessoa faz, e aí a pessoa vê o que muda para partir para outras. Porque realmente é uma cirurgia das mais simples, com recuperação mais rápida, e que dá resultados que a gente nem espera, da qualidade que dá do olhar, de abrir o olhar do paciente. Fazendo um paralelo aí com o emagrecimento, que muitas pessoas procuram emagrecimento na proximidade do verão, né, Dani? Isso, verão. A procura por cirurgias plásticas, elas também, na face, elas também aumentam próximo do verão ou não tem essa sazonalidade? A cirurgia plástica da face não tem tanto isso, porque o rosto está exposto o ano inteiro. Então, nas cirurgias do corpo tem mais essa sazonalidade. Mas no rosto não, é o ano inteiro, a gente continua fazendo as plásticas. Nas épocas de férias é quando aqui em Recife se faz mais, mas se opera muito. E aí, vou me aprofundar mais aqui, viu, Flama, que a gente estava falando da pálpebra. E aí eu fiquei com dúvida se tem alguma cicatriz, como é que fica. Tem a As pessoas cicatriz. têm medo disso no rosto, né? Se vai ficar Sim. alguma marca daquele procedimento. Para tirar a pelezinha da pálpebra, tem que ter uma cicatriz. Mas é uma cicatriz que fica posicionada bem no sulco, quando a gente abre o olho, já fica na dobrinha do olho. Entendi. Então, a cicatriz da pálpebra de baixo fica junto do cílio, muito pertinho, bem na bordinha da pálpebra. Então, é uma cirurgia muito segura e que a gente não tem receio da cicatriz ficar ruim, não. Pode ficar Entendi. tranquilo. E é uma que... cirurgia para as pessoas que já estão ali com a idade mais avançada, que já deu aquela caída, né? Isso? Mas cada dia mais, as pacientes já a partir dos 40 anos já estão tirando seu excessozinho de pele e já estão começando a fazer esse rejuvenescimento da parte dos olhos. Se a gente pudesse, doutor Rafael, dividir assim, as queridinhas de face para pessoas mais jovens e para pessoas de idade mais avançada, quais você citaria? Então, para as pessoas mais jovens, que a gente diz em relação à face, são as pacientes de 40 anos, elas fazem as cirurgias de pálpebra, ela faz a lipoaspiração do pescoço e ela faz os preenchimentos. A cirurgia do nariz, que a gente já falou aqui agora, é uma cirurgia que se faz normalmente mais cedo, as pessoas nos 20 anos já se incomodam muito com o nariz, então quem consegue fazer já se beneficia demais ao longo da vida. A gente está vendo ali exemplos de como tratar a região do pescoço. Então agora nessa imagem acima é o perfil de paciente mais jovem, na faixa dos 40 anos, onde a gente consegue fazer apenas a lipoaspiração. Normalmente a qualidade de pele é muito boa, essa pele retrai bem. E na outra foto, uma paciente com idade já mais avançada, onde não adianta somente fazer uma lipoaspiração. Se a gente faz a lipoaspiração, essa pele ela não tem mais a qualidade de retrair e de aderir aos planos profundos. Então, nesse momento, entra a indicação de realmente fazer plástica de face ou lifting facial. A gente faz pequenas incisões ao redor da orelha, então nessa linha tracejada é onde a gente tenta posicionar no pé do cabelo, atrás da orelha, para fazer as incisões e poder reposicionar todos os tecidos da face. Nessa outra imagem a gente já tem o que a gente faz por dentro, que o paciente não vê, que é os pontos que a gente faz na musculatura para acender todo o tecido da face e deixar por fora apenas uma pequena cicatriz ao redor da orelha. E aí você faz um resultado também definitivo. A gente diz que em cirurgia de face a gente pega o paciente e coloca 5 a 10 anos para trás. Gente, então a gente hoje em dia tenta não mudar o que a paciente é, a gente tenta pegar a paciente e jogar para trás. Ela vai continuar envelhecendo, ela vai continuar precisando cuidar da pele, mas a cirurgia tem esse poder. Chega um momento onde os sulcos eles são tão marcados que não adianta mais fazer preenchimento, não adianta mais fazer botox. Verdade, E aí, a partir dos 50 anos, 55, depende se a pessoa se cuida mais ou menos, já começa a ter indicação
de fazer o que se chama o lifting facial. E aí, eu quero conhecer mais do lifting facial. Agora, eu ia comentar isso com vocês. Eu vi ali o perfil, né? Tem pessoas, Flama, que inclusive, você já deve ter recebido pessoas assim, ele é especialista, né, em emagrecimento, que são magras e que tem essa gordurinha daqui, que tem total indicação para fazer esse da lipo de papada, né? Dessa partezinha aqui. Já conheceu pessoas assim? Já eu conheço. conheci. Pessoas que o perfil delas é exatamente daquele jeito ali. Elas não são pessoas que estão com sobrepeso, né, doutor Rafael? Isso mesmo. Então, a lipoaspiração do pescoço, muitas vezes, ela traz um resultado que muda o perfil da paciente. Então, não é só a lipo do pescoço. Às vezes a gente faz pequenos procedimentos de aumento do mento, com prótese, ou com preenchimento, ou com tecido de gordura que a gente a própria aspira do pescoço, injeta na paciente. Você consegue ter resultados naturais, mudando o que chama o perfil da paciente, como você observa essa paciente e traz um aspecto muito mais harmonioso para uma face. É verdade. E nesses procedimentos, que são procedimentos cirúrgicos, os cuidados que tem que ter depois dessa cirurgia, eu queria que o senhor falasse um pouco. E também, voltando um pouquinho para o Botox, qual a periodicidade que a pessoa pode fazer o procedimento do Botox? Os cuidados que são iniciados logo depois dos procedimentos, eles são de hidratação da pele, de cuidado com o sol. Quando a gente faz cirurgias ou lipoaspiração, precisa usar uma faixa elástica no rosto, porque você precisa imobilizar o máximo possível os tecidos para a cicatrização se dê o mais rápido possível, com menos sangramentos, com menos hematomas. Essas cirurgias, só para pegar o gancho da duração do Botox, elas, como eu disse, duram você 5 a 10 anos para trás. E aí você vai fazer às vezes 10 anos depois, você precisa fazer um novo procedimento. Com o Botox e com os preenchimentos, esses intervalos já são menores. Então, o Botox ele dura em torno de 4 a 6 meses de duração. A pessoa precisa fazer de novo, tem uma periodicidade. Os preenchimentos eles são completamente reabsorvidos, em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Então, tudo tem que ser levado em conta. A deformidade dos pacientes e o benefício que cada um vai causar para poder a pessoa levar em consideração o custo de cada procedimento desse. Por isso que tem a indicação, né, do Botox, tem a pele que o Botox vai resolver, mas também tem a pele que só a cirurgia vai dar o resultado desejado, né? Agora, para a gente finalizar, para o pessoal não ficar curioso, os liftings estão muito em alta, a gente pode falar um pouquinho deles. Exatamente. Se faziam liftings há 10, 15 anos atrás, muito artificiais, eram cirurgias muito grandes, que demoravam 5 horas, descolava a face quase toda, o pescoço, a fronte. A tecnologia avançou drasticamente, né? Hoje a gente viu que não é isso que o paciente quer. Ele quer cirurgias com incisões reduzidas, ele quer cirurgia com recuperação rápida, ele quer cirurgia com menos risco. O paciente quer cirurgia que fique natural, Sim. que as pessoas sabem que ela rejuvenesceu, mas que não tem assim, foi uma plástica de face. Então a cirurgia evoluiu muito e a gente consegue oferecer hoje de acordo com o perfil de cada paciente. Muito Que bacana. maravilha, que maravilha. A gente está terminando, né, Flama? Mas eu Uma queria pena, que né? você, doutor Rafael, deixasse uma mensagem para quem está em casa, para quem tem esse desejo e quer procurar um profissional, reforce aí o site que tem que acessar para ver se está cadastrado lá, né, no site de cirurgia plástica. Exatamente. Existe o site da www.cirurgiaplástica.org.br e lá tem procure o seu especialista. Você vai colocar o nome, você vai colocar o estado, você vai colocar o CRM, hoje é fácil descobrir isso. Você vai ver se o seu médico é especialista da sociedade. O cirurgião plástico é a pessoa indicada para fazer o lifting facial em ambiente hospitalar, sempre ressaltando isso, porque a segurança é acima de tudo. Acima de tudo. Obrigada, doutor Rafael. O programa foi incrível. Obrigado a gente vai vocês. segurar ele aqui para ficar conversando. Você que está em casa, final de semana abençoado, né, Flama? Final de semana abençoado para todo mundo. Só rapidinho lembrando de todo mundo assistir a Liga do Emagrecimento. Sim, tá já nos finalmente. Já está aí. nos finalmente, transformação total do Nenel, da Vivi e da Dani. Ai, que coisa boa. Todo dia, de segunda a sexta, às 20 horas aqui na TV Nova. Então Olha não aí. percam a Liga do Emagrecimento e agradecer ao Dr. Rafael pela presença, pela participação. Maravilha, gente. Um grande beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus. Aproveita aí a família e os amigos. Sábado que vem a gente se encontra. Beijo. TV Nova em todo lugar.